Galera BPR, vamos lá, vamos falar de mercado da bola, porque o que está acontecendo na Ucrânia, eu acho que está todo mundo ligado, né? O que a tragédia humana que está acontecendo de guerra entre Ucrânia e Rússia, e por conta disso, né, o futebol obviamente foi paralisado e alguns jogadores, até brasileiros também, voltaram à sua terra. A gente soube aí de 30 jogadores brasileiros que já retornaram. Particularmente eu não sei se sobrou mais algum, eu estava pesquisando aqui, não sei se ainda ficou algum jogador brasileiro lá na Ucrânia, mas aparentemente aí estão todos retornando aqui ao país, enquanto a situação lá, né, acontece. A gente não vê aí previsão para acabar, né, esse momento de tensão lá na Ucrânia. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque vários jogadores começam a ser especulados aqui no Brasil, jogadores que atuam no futebol ucraniano. Por sinal, né, até o Ceará já anunciou um jogador, o Dentinho, que era ex-Shakhtar, e tudo bem, esse acerto foi antes da guerra, inclusive, já vinha negociando, já estava saindo de lá mesmo, e o Ceará conseguiu a contratação desse jogador. E eu quero trazer nesse vídeo algo que é muito comentado, até por vocês também. Quais jogadores lá da Ucrânia que a gente poderia tentar, né? Eu vou começar pelo Shakhtar, que é justamente o time do Dentinho, ver que se o Ceará poderia trazer mais alguém. E aí vocês podem comentar também, dizer por aqui, né, nos comentários, se vocês deixam alguma sugestão também, tá? Eu acho que é um mercado que se abre, né, por razões tristes, né, razões trágicas, mas esses jogadores precisam continuar trabalhando e é até bom para os times ucranianos que eles consigam emprestar, né, esses jogadores ou fazer algum tipo de negociação para que eles não fiquem parados, tá? Então vamos comentar um pouquinho sobre o mercado ucraniano, quais jogadores a gente poderia tentar, começando aí pelo Shakhtar. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, dá essa força aí pra gente, que é muito, muito importante. E, cara, até falando em Dentinho, eu tava vendo uma notícia aqui, eu peguei meu celular hoje, vi uma notificação e eu vi que no aplicativo OneFootball, ó, Dentinho, ih, não vai focar, mas eu vou até abrir aqui, ó. Dentinho faz o primeiro treino pelo Ceará e se mostra ansioso pela estreia, louco pra estar em campo, tá? Cara, você quer ver notícias como essa e outras? Baixa o aplicativo OneFootball. O link tá aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Baixa o aplicativo, bota o Ceará como seu time favorito, que você vai ter notícias do Ceará, como eu tive agora. Fui notificado aqui, tem umas aspas do Dentinho, ó. Queria mandar um abraço para a torcida do Vozão. Podem ter certeza que aqui vai ter um cara que vai se dedicar muito em campo e vai correr por vocês. A nação alvinegra pode esperar muita dedicação, raça e, se Deus quiser, muitos gols e assistências. Estou aqui para ajudar o clube e conquistar as melhores coisas possíveis. Seja muito bem-vindo, Dentinho. Que seja feliz aqui no Ceará. E muito legal essa matéria aqui. O OneFootball consegue compilar várias matérias de vários portais de notícias e também trazer as suas próprias matérias também. Então baixa aí, galera. Vai no link da descrição, vai no link do comentário para ver essa matéria completa e outras também, tá? Além de saber tudo sobre o mundo do futebol, o mercado de transferências, tá tudo bombando lá no aplicativo OneFootball, beleza? Então vamos em frente, galera, porque é o seguinte, hoje eu tava vendo uma notícia, né? Aliás, todo dia tá tendo notícias sobre essa questão dos jogadores lá no futebol ucraniano, mas essa me chamou a atenção, porque o Shakhtar realmente tá buscando aí algum futuro para seus jogadores, para algum dos seus jogadores pelo menos. E eu vi aqui, ó, no portal UOL, que o Shakhtar tenta na FIFA a abertura de janela de exceção para a Ucrânia. O que é que está acontecendo? Tá? Até aqui mostrando alguns jogadores de lá. Lembrando que o Shakhtar tem 13 jogadores brasileiros, tá? Entre, pelo menos de origem brasileira, porque um deles é naturalizado ucraniano. Mas o Shakhtar traz aqui um movimento para conseguir transferir esses jogadores lá para a Europa, certo? Então existe essa possibilidade de abrir essa janela de transferências para dentro da Europa. Lembrando que hoje ainda esses jogadores podem vir para o Brasil, né? Jogadores, por exemplo, os brasileiros que estão lá podem negociar porque a janela internacional para o Brasil está aberta, está tranquila. Então, meu amigo, é o seguinte, existe aí, obviamente, esse interesse, essa necessidade de times ucranianos negociar jogadores e, por enquanto, países de fora da Europa podem contratar. Ou seja, se eu fosse o Ceará, e obviamente quem é aqui do Brasil, da Série A, deve estar correndo, né? Deve buscar aí
alguns jogadores desse mercado até antes de que a FIFA decida abrir também essa janela de forma extraordinária, né? Essa janela para a própria Europa, beleza? Então, levando isso em consideração, galera, eu acho que é legal a gente trazer aqui alguns nomes. De repente começam a surgir aí alguns nomes aqui no futebol brasileiro. A gente já consegue ver algumas movimentações, tá? Eu tava vendo aqui, galera, em algumas notícias, por exemplo, pegando os jogadores do Shakhtar, né? Começando pelo Shakhtar, porque o Shakhtar tem mais jogadores brasileiros, né? Tem 13 jogadores brasileiros. E eu tava vendo aqui a lista, cara, só pra você ver, eu vou falar aqui nome por nome. Tem o Marlon zagueiro, Vitão zagueiro, Ismaíli lateral, Dodô lateral, Vinícius lateral, Marcos Antônio meia central, Maicon também que é meia, Alan Patrick meio ofensivo, Pedrinho, aquele ex-Corinthians meio atacante, David Neres, esse que já jogou na seleção brasileira, né, ex-Ajax, TT, Fernando e Júnior Moraes. Então eu vou pegar aqui desses nomes o que eu acho mais provável, né? O que é que o Ceará poderia buscar aí dentro desses nomes que surgem do Shakhtar, né? Como sugestão, não só o Ceará, talvez esse vídeo vale também para outros times, outros torcedores de outros times também que estejam interessados no mercado da bola. Alan Patrick, por exemplo, meio ofensivo, eu acho muito difícil. Eu acho que ele tem, para vir pro Ceará, por exemplo, eu acho que ele tem mercado aí na principal prateleira do futebol brasileiro. Eu já vi até torcida do Flamengo, torcedores do Flamengo pedindo o Alan Patrick, tem matéria aí na internet sobre isso, que Alan Patrick seria aí um reserva de luxo do Arrascaeta, né? Mas que seria uma baita contratação, com certeza. Jogador de 30 anos, conhecido no futebol brasileiro, já foi e voltou algumas vezes da Ucrânia, e que é um baita jogador, esse aí, pô, sem dúvida nenhuma, né? David Neres, aí eu acho improvável que venha pra cá completamente, é um jogador que tem muito mercado. O São Paulo chegou a conversar com o atleta, sondou, né? O São Paulo conversou com o atleta, o David Neres é da base do São Paulo, poderia, né, ter essa possibilidade, mas também acho muito difícil que venha para o Brasil. TT, cara, esse cara é um bom jogador, tá? Ele tá desde 2018 lá no Shakhtar, jogador de 23 anos, marcou aí 10 gols nessa temporada e já causou interesse de times como Real Madrid e Bayern de Munique, tá? Então realmente eu acho também improvável que venha para cá, embora o Grêmio tenha demonstrado interesse no atleta, tá? Ele é da base do Grêmio e logo foi para o Shakhtar com 18 anos. A gente pouco viu ele no futebol brasileiro, mas como eu falei, tem muito mercado até nos grandes da Europa. Fernando, esse cara é muito interessante, tem 23 anos, centroavante ou segundo atacante, tá? Um cara que valeu aí 5 milhões e 500 mil na venda. Quem vendeu ele foi o Palmeiras, vendeu para o Shakhtar. Ele teve um início muito ruim, né, lá no Shakhtar Donetsk, mas na última temporada tem ganhado destaque, tem jogado muita bola. E eu tava vendo, até eu lembrei, né, que no jogo agora da Champions entre Shakhtar e Real Madrid, foi em novembro, se eu não me engano, foi 2-1 pro Real Madrid. O gol do Shakhtar foi dele, ele chamou muita atenção. Então é um jogador de muito bom nível e seria, acho que, improvável também de vir aqui, né, pro Ceará ou para o futebol brasileiro em si, né? Mas fica muito em aberto nessa discussão se dá para trazer ou não dá para trazer. Eu acho que vale muito aí do que o atleta quer e do esforço do clube para trazer também. E o outro jogador que eu poderia citar por aqui também, galera, seria o Júnior Moraes. Tem 33 anos, um centroavante que eu acho que bate bem o perfil dele com o que o Ceará procura no mercado. Ele é naturalizado ucraniano e começou essa carreira no Santos, tá? Jogador aí com passagem também em outros países, como Romênia, Bulgária e China. Jogou lá na Ucrânia no Dinamo de Kiev e desde 2018 está no Shakhtar. Ele teve aí umas boas temporadas no Shakhtar, embora nessa última agora ele não estava atuando tanto. Na verdade, nessa agora temporada atual, ele só fez um jogo e um gol. Quando ele jogou, ele fez um gol. Vinha aí de fora, particularmente eu não pesquisei se ele estava machucado ou não, mas é um jogador que pelo perfil é muito interessante. Eu acho que esse é o mais possível dessa lista, jogador que até faz o perfil
que a diretoria procura, 33 anos, mesma idade, por exemplo, do Silvio Romero, que o Ceará buscou, ou do Zampedri, né, o argentino que estava sendo especulado. Então, seria um atacante de mobilidade, ele é um cara matador, finaliza muito bem, mas também sai da área quando é necessário, tem muita força física e uma imposição dentro da área. Então, um jogador interessante, né? Mas não sabemos também como é que seria a viabilidade para trazer ele para o futebol brasileiro. Ele que é naturalizado ucraniano, né? Não sei se ele teria interesse, por exemplo, de fazer um contrato longo aqui no Brasil, se ele gostaria de retornar para a Ucrânia quando acabasse a guerra, enfim. Também tem todas essas complicações, tá? Então vamos ver aí como é que o mercado brasileiro se comporta em relação a esses jogadores. A verdade é que dá sim para explorar esse mercado. Eu falei do Shakhtar, galera, porque o Shakhtar, de onde vem o Dentinho, é o time que vem mais brasileiros, que tem mais brasileiros e que teríamos aí mais possibilidades de trazer jogadores. Lembrando que eu também só falei dos atacantes, né? Eu só especifiquei aqui os atacantes, mas o Ceará também procura um volante no mercado. Quem sabe no futebol ucraniano a gente possa trazer também. Beleza? É um vídeo diferente que eu queria trazer para vocês, um vídeo de sugestões, da gente analisar o mercado, porque é uma pauta aí que a galera tem pedido para saber se dá para trazer ou não alguém da Ucrânia. Tem outros jogadores também, como eu falei, 30 jogadores brasileiros já retornaram ao país por conta da guerra e de repente aí, dentre esses 30, a gente pode buscar algum, né, que encaixe aí na necessidade do Ceará. Lembrando que não é porque eles saíram de lá que eles tiveram um contrato encerrado, tá? Continua a mesma coisa. Se o Ceará tiver interesse nesse mercado, ainda teria que negociar com o time para saber se faz um empréstimo, se faz algum tipo de negociação, algum tipo de transferência para aproveitar esses jogadores por aqui. Beleza? Vamos aguardar, vamos saber aí se vai rolar algum tipo de negociação nesse sentido. Se tiver, obviamente, a gente vai trazer por aqui mais para frente. E deixa o comentário de vocês. Quem desses jogadores ou quais jogadores que atuam na Ucrânia que vocês gostariam de ver aqui no Vozão? Comenta aqui, ó. Deixa seus comentários aqui que é muito importante. Eu acho que é um mercado que vai começar a ser explorado agora, né? Explorado no bom sentido, até porque é uma forma de dar, né, minutagem para essa galera que infelizmente teve a sua carreira aí de certa forma interrompida por conta dessa tragédia mundial. A gente só espera que acabe o quanto antes, que a paz retorne o quanto antes. Beleza? Deixa o like nessa aí, tamo junto. Quando tiver novidades, se tiver novidades, a gente aparece por aqui. Bora, Vozão, e bora pro racha.